Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro. Hoje vou mostrar para vocês que a faca de Adélio Bispo continua enterrada na barriga de Bolsonaro. Está no hospital de novo. Bom, hoje é 16 de setembro, terça-feira. Num dia como hoje, em 1914, nascia o grande Lupicínio Rodrigues. Lupicínio fez umas 25 músicas, mais da metade delas foram um sucesso absoluto no Brasil. Se acaso você chegasse, por exemplo, Vingança, Nervos de Aço, A Felicidade, e fez um hino do Grêmio Porto-Alegrense. Em 1953, eu tinha 12 anos, era torcedor do Grêmio. Bom, depois convivi com Lupicínio, quando ele cantava num programa de auditório ao meio-dia, na Rádio Farroupilha. Eu era locutor da Rádio Difusora, e eu queria conhecer o Lupicínio. Depois convivi com ele no Clube dos Coroas, que era dele. Nós saíamos da faculdade, ele sentava na nossa mesa, trazia o violão e começávamos a cantar com Lupicínio Rodrigues. Samba canção era com ele. Dor de Cotovelo ficou famoso. E em 1950 foi inaugurado o estádio do Maracanã. Ninguém chama de estádio Mário Filho. Mário Filho era um repórter esportivo. E a gente identifica melhor o Mário Filho porque diz que ele era irmão do Nelson Rodrigues, teatrólogo, jornalista, genial. Bom, foi inaugurado o estádio construído para a Copa do Mundo de 50. Foi lá que o Brasil perdeu por 2-1 para o Uruguai, naquele dia fatídico. Então, vamos aos assuntos de hoje. O principal vocês já sabem qual é. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Pois, como eu disse, a facada de Adélio Bispo continua provocando estragos na saúde de Bolsonaro. Foi hospitalizado de novo hoje, levado para o hospital em emergência. Contataram o médico dele em São Paulo, o médico orientou que ele ficasse em observação, está lá internado. Ele não suporta mais outra cirurgia. Ele já fez umas 7 cirurgias, está cheio de queloides, cicatrizes que vão endurecendo, vão provocando aderências e o trânsito alimentar fica péssimo. Ele vomitou muito, crise de soluço, ou seja, a musculatura dessa parte digestiva está totalmente atingida. A faca foi para matar. E interessante que até hoje não é só o Adélio, né? Esse milagre de o Adélio ter agido sozinho. O Adélio telepaticamente se registrou como na Câmara dos Deputados naquele dia. Telepaticamente chamou grandes criminalistas para ajudarem-no, né? É que ele deu bobeira lá depois da facada e foi preso lá. Era para sumir e nunca mais ninguém se preocupar, né? Atrás de Adélio Bispo. Tinha uma bateria de celulares, computadores, que não se coadunam com a situação de desempregado dele. Era afiliado ao PSOL. No domingo, constataram pelo exame de sangue anemia e pela tomografia restos de pneumonia. Assim está. Ele tinha ido apenas para tirar lesões da pele. A situação está séria. Eu ouvi o senador Flávio Bolsonaro, filho dele, pedir orações.
E ainda por cima, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre aplicou uma multa de 1 milhão em Bolsonaro, porque ele fez uma brincadeira com um seguidor dele, um apoiador que estava com o cabelo Black Power. Ele perguntou: o que você está criando aí dentro? Tem barata? Alguma coisa assim. E o apoiador foi entrevistado, depois, não me senti ofendido, estava brincando comigo e tal, não tem problema nenhum. Mesmo assim, o Ministério Público Federal, mais a Advocacia Geral da União, entraram contra Bolsonaro numa ação civil, né, aquela ação coletiva para defender o interesse coletivo, né? Não tinha, o ofendido não estava ofendido, né? Ação civil pública. E aí ele foi condenado, e a União também foi condenada a pagar 1 milhão, eles queriam 5 milhões. Né? A decisão foi tomada numa turma, né? O do cabelo se chama Michael Sullivan, só para vocês identificarem bem, pesquisarem para ver se não foi isso. Foi lá numa das turmas, que turma foi? Terceira turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O relator foi filiado do PT, já trabalhou na Casa Civil de Lula, no Ministério da Fome, na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, no Ministério da Justiça, foi indicado por Dilma, e foi o juiz que deu uma liminar para soltar Lula, aproveitando um domingo, dia 8 de julho de 2018. Foi uma correria lá no tribunal, porque ele não era o relator, ele era o plantonista do domingo. E aí aproveitou para dar uma liminar mandando soltar Lula. Foi o domingo todo correria, manda de novo, e manda, não manda, faz, não faz. Acabou que o desembargador Thompson Flores decidiu que tinha que voltar com o relator, e o relator anulou. Foi o mesmo desembargador que foi o relator da condenação de Bolsonaro, dizendo que foi uma ofensa à raça e tal. Bom, o outro fato a lamentar foi o assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo. Agora ele era secretário de administração lá no litoral de São Paulo. E o delegado Rui Ferraz Fontes, lá em Praia Grande, teria sido morto por gente do PCC. Ele foi quem indiciou Marcola. Marcola está preso numa prisão de segurança máxima federal em Brasília. Mas estão atribuindo a ele a ordem, ou ele, como secretário de administração, bloqueou algum interesse do PCC na prefeitura de Praia Grande. O carro dele estava sendo perseguido, atiravam no carro, ele acabou batendo num ônibus, capotou, 3 desceram do carro, um dando cobertura de fuzil e outros 2 foram lá e mataram-no. Encontraram no chão cápsulas e carregador de fuzil, ou seja, deram mais do que 30 tiros, um carregador cheio. Aliás, a notícia chama o estojo de munições. Enfim, e depois fugiram, mas gravaram, e já tem 2 que estão identificados, ou seja, já identificaram a metade. Eu acho que tendo 2, vão conhecer quem são os outros 2. Mas é a ousadia do crime no Brasil. Não é a ousadia do crime do Brasil, não é surpresa. Só está mostrando que Lula faz discurso de soberania, mas o Estado brasileiro está perdendo
para o crime organizado, que tem, eu já falei aqui, está discutindo poder sobre a navegação de rios amazônicos. Tem territórios que são santuários do crime, né, territórios liberados no Rio de Janeiro, por exemplo. Essa é a soberania atingida do Estado ausente, né? Bom, e outra questão importante, o ministro Moraes autorizou a Débora do Batom a cumprir prisão domiciliar. Como se vê, ele também é juiz de execuções. É de tudo, desde a investigação, a denúncia, ao julgamento e a execução, ciclo completo. Vai cumprir em casa, mas tornozeleira, não pode se comunicar com outros envolvidos no 8 de janeiro, não pode sair de casa, não pode dar entrevistas. Espero que ela possa trabalhar, ela é cabeleireira, tem que sustentar, junto com o marido, menino de 9 anos, outro de 12, né? 5 crimes. Associação criminosa armada, abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado, dano qualificado com substância inflamável, considerável prejuízo à vítima, que seria a União. A deusa Temis está lá, firme, sobre o granito que não foi danificado. Não houve nenhuma explosão, nenhum tiro, nem foi abolido o Estado de Direito, mas ela está condenada a 14 anos. Eu vi agora o Direitos Humanos de Cuba denunciando em Madrid que um homem de 56 anos foi condenado a 4 anos e meio de prisão, muito menos que a Débora, por gravar com o celular a fila de gás. Julio César Duque Estrada Ferrer. Interessante que ele tem o sobrenome do nosso autor da letra do hino nacional, Osório Duque Estrada, né, que diz: brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Isso, interessante. Duque Estrada. De Brasília, Alexandre Garcia.